Vamos ver. Quando a gente fala aí de seca, né, a gente tem uma classificação de seca. Eu vou falar também do INMET, do CPTEC e do INPE-ANA como fonte de informação para estudar a seca, né? Então, a seca ela está muito associada à escassez de água, né? Isso resultado da precipitação insuficiente, mas também ligada à evapotranspiração. O professor Marcos falou bem aí, está ligada à transpiração das plantas, né? Isso influencia no balanço hídrico. E um problema natural aí ligado à exploração dos recursos hídricos, né? Quando eles são mal explorados, a gente acaba tendo a indisponibilidade de água, né? Isso gera também a seca. E é claro a combinação desses parâmetros. De 2012 a 2017, nós tivemos a seca mais longa da história do Brasil, segundo, eu coloquei essa fonte, mas segundo já dados oficiais, foi uma seca muito extensa, muito longa, né? Isso afetou bastante a produção local, né? Estima-se um prejuízo de 5 bilhões de reais nesse período de perdas. E a história da seca do Brasil começou a ser registrada lá em 1583. Os nossos colonizadores fizeram o primeiro registro na história, né? E aí nós tivemos essa trajetória toda, só que começaram a fazer os registros sistemáticos em 1845, né? Em 1845 começou aos registros sistemáticos. E a gente chegou nessa última seca, 2012 a 2017, nessa que afetou bastante o semiárido, né? Essa região nossa aqui, Nordeste, foi muito sofrido para todo mundo nessa região. Os agricultores, pequenos agricultores, a agroecologia sofreu, e é claro, até os pequenos criadores, né? Bom, esse mapa aqui, ele mostra a distribuição das zonas secas no mundo, e a gente já vê, né, o Nordeste brasileiro aqui, com aquele amarelão, né, que são áreas semiáridas. Isso mostra que essa região é realmente caracterizada dessa forma, e aí é necessário uma gestão hídrica adequada, né, para que haja disponibilidade de água, né. Acho que a grande obra e que tenta atender um pouquinho essa região foi a transposição do Rio São Francisco, e ela ainda já está começando a gerar alguns resultados. A gente espera que isso traga desenvolvimento a essa região, já que ela é uma região carente de recursos hídricos, né, naturais. Depende muito da chuva, né. Bom, os tipos de seca são 4, né? Meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconômica. Foram assim classificados exatamente em relação à sua natureza, né? Mas todas elas estão ligadas, né, à deficiência de precipitação. Então, são elas meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconômica. Bom, a meteorológica ligada ao déficit de precipitação pluvial, né? E, é claro, a sua duração. Então, está ligada à chuva, né? O grande indicador se vai chover ou não é o dia de São José, né? Todo mundo sabe. Dia 19 de março, né? Se chover nesse dia, vai ter uma boa época de chuva, né? Não deixa de ser um sinalizador importante para o período chuvoso na região aqui do Nordeste. Acho que vocês conhecem bem essa tradição que está ligada aí ao povo sertanejo. Choveu dia 19, aí a previsão é que haja um
bom período chuvoso. A seca agrícola, né, aí já é a disponibilidade de água no solo, né? Então, vocês têm aí, inclusive, a questão dos lençóis freáticos, né? Da capacidade do homem de ter disponível água. Então, quando você leva a transposição do Rio São Francisco para uma determinada região, você pode ter a seca meteorológica e não ter a seca agrícola, está chegando água aí do Velho Chico, e aí você consegue gerar a fruticultura, alguma cultura que possa... A fruticultura puxa muita água, né? Alguma cultura que permita aí a manutenção do homem no campo, né? A seca hidrológica, ela é a partir de longos déficits de precipitação, aí começa a surgir a hidrológica, né? Sendo observada após a meteorológica e agrícola. Então, a gente tem uma seca aí ligada à questão da reserva hidrológica, né? Você ter reservatórios que possam... Eles já estão esvaziando esses reservatórios, então você começa a ter uma seca caracterizada como hidrológica. E a socioeconômica, né, ocorre quando a deficiência da água começa a afetar a vida humana. Então, a gente teve aí em Sobradinho, nesse período que eu falei, 18 a 17, vocês que são da região aí, Juazeiro, Sobradinho, essa região norte da Bahia, também aí do Ceará, né? Essa região sofreu muito nesse período de seca, e Sobradinho chegou naqueles níveis muito baixos, e isso gera o quê? Até a energia que é gerada na região, né? Que gera, queira ou não, gera progresso, né? Gera ICMS para o município, para a região, não é gerada, isso ocasiona grandes perdas. Bom, essa aqui foi em São Paulo, né? Não é nossa região, né? Mas é uma seca hidrológica, né? Aconteceu em Cantareira, né? Vocês tiveram aí uma baixa muito alta aqui de 100% em 2010, lá para nesse ano de 2014. E aí, o que foi feito? A gestão da crise é repensar o uso mesmo da água. E com as mudanças climáticas, cada dia mais a gente tem essa necessidade de uma gestão diferente, uma gestão mais eficiente do recurso hídrico. Então, em São Paulo, começaram a utilizar muito o reuso da água, tanques de reuso nos prédios, e isso gerou um consumo mais consciente, né? Em 2020, né, nós tivemos ano passado, né, no Pantanal, a seca que realmente, segundo o CEMADEM, por exemplo, que é um órgão também de alertas e desastres naturais, ele indica que em 60 anos essa foi a mais intensa. E isso gerou secas e queimadas. Então, a perda da fauna, da flora. Então, a seca vai cada dia se tornando um evento mais presente. E aí nós temos que pensar em agir com mais critério em relação ao uso da água, em relação às nascentes, em relação a mata ciliar dos rios, em relação ao clima, né? E o clima está muito ligado aí ao uso dos gases de efeito estufa, né? Os gases que são gerados aí quando a gente utiliza as fontes não renováveis de energia, né? Bom, a classificação das secas, a gente tem aqui esse esquema que o professor Marcos me indicou bastante, né? Você tem a variabilidade climática, né? E você aí, com essa variabilidade, você tem aqui do lado, você vê seca meteorológica. Então, você tem o déficit de precipitação, mas, ao mesmo tempo, você pode ter temperaturas elevadas, ventos fortes, umidade relativa baixa, maior insolação e menor nebulosidade. O
que acontece? Essas temperaturas elevadas podem ter origem nas mudanças climáticas, né? Na intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é essencial para a vida na Terra, né? Sem ele a gente não teria como viver, né? Porque ele que mantém a temperatura em equilíbrio. Mas está havendo uma intensificação, né? Os raios de ondas curtas, a radiação solar em ondas curtas vem, reflete e encontra essa barreira de CO2 que naturalmente impede a sua saída, né? Mas isso é mais ou menos regulado ali. Por muito tempo foi 300 partes por milhão e em 50 anos nós estamos agora, né? 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera. E a tendência é crescer bastante. Quem mostra isso é a curva de Killing. Fiz até um trabalho há pouco tempo sobre essa curva de Killing, que Killing é um pesquisador de atmosfera, ele fez medições lá na ilha de Manualoa, no Havaí, e ele constatou, fez os primeiros registros de CO2 na atmosfera. Como há essa ciclicidade que mostrou Marcos aí na atmosfera, toda essa movimentação que mostrou Marcos, há uma homogeneização na atmosfera, né? Então, a poluição lá na China, ela se dissipa em toda a atmosfera, né? A China e os Estados Unidos são os maiores emissores de gases de efeito estufa. Mas voltando aqui à seca, nós temos o estresse hídrico das plantas, né, em relação à falta de chuvas, e no caso do aumento das temperaturas, a evaporação, né, a evapotranspiração, ela aumenta, né? Então a planta perde mais rapidamente o líquido, né? Eu quando vou molhar a grama, né, eu já evito molhar a grama, que aqui eu tenho uma graminha em casa, e aí a gente evita molhar a grama quando está tendo a radiação solar, né? E no momento que você molha com a radiação solar, a evaporação, a evapotranspiração mais intensa, né? Então, uma parte da água ela vai se evaporar rápido, você já vai perder, né? E a planta não tem, com isso ela acaba perdendo uma parte da água que você colocou à disposição dela. Então é bom colocar no amanhecer, no anoitecer, para evitar a transpiração. Mas aí tem a deficiência da água também no solo, que é a seca agrícola, né? Essa parte, essa segunda linha aqui. Deixa eu ver se eu pego a canetinha aqui. Eu estou vendo a canetinha para arriscar. Bom. Então, aí você tem a parte da infiltração, né, do solo. Boleira, Oi. você coloca o contrabotão de novo aí. Vai opções de ponteiro. Ah, obrigado. Caneta, não é seta não, viu? Ah, caneta. Deixa eu ver se está aqui. Pronto. Ah. Só que eu já risquei aqui, agora já foi, né? Então, você tem aqui a seca hidrológica, ou agrícola, né? Que tem a infiltração reduzida, escoamento. Aqui está muito ligado ao solo, né? Então, o solo aí é o grande responsável aí pela manutenção da água ali na superfície dele. E é claro que os lençóis, as recargas das águas profundas ligadas a nossa reserva nos lençóis freáticos, né? Importante que haja, com a falta de chuva, começa a ser essa seca agrícola, que a água não tem à disposição. Eu coloco aqui a caso da transposição, porque realmente a transposição do Velho São Francisco levou água a várias regiões. Claro que ainda merece vários estudos aí, mas está chegando a pequenos agricultores. Isso foi muito positivo, né? Aí temos a seca hidrológica, que é a redução do escoamento fluvial e dos níveis dos reservatórios, né? De lagos e barragens. Nesse caso aqui, vocês já após as duas, a seca agrícola e meteorológica, né?
Então, como eu falei, essa seca leva aí, inclusive, a redução das terras alagadas e o habitat animal, né? Essa aqui aconteceu no Pantanal, né? Várias áreas também ficaram sem disponibilidade de água e os animais, né, sem essa possibilidade de conviver com o seu habitat normal. E aí, como temos todos os impactos, né, econômicos, ambientais e sociais. Então, de forma geral, os impactos seriam esses aqui, né? Vocês toda vez tem que escolher as opções, né? São aquelas ligadas ao abastecimento, né? Esse aqui é o nosso foco, né? Prejuízo na agropecuária. As restrições aqui da energia, eu lembro muito bem da situação de Sobradinho, e isso reflete na nossa conta de energia, né? A gente sabe que o Brasil, gera muita energia hidroelétrica. Agora, influencia também a navegação dos rios, e aí encarece, inclusive, o transporte de grãos, várias regiões que os grãos são transportados. Isso reflete em toda a economia. Além aqui da pesca, né, que não é algo muito comum assim na regiões interiores, nos interiores é mais no litoral mesmo que a gente consegue, mas mesmo assim acontece em algumas regiões serem prejudicadas. A ocorrência e propagação de incêndios já são considerados indiretos. E aí você tem esse caso do Pantanal foi bem indicativo disso, né? Com a redução das chuvas e todo o prejuízo, né? Toda a seca que ocorreu, hidrológica também, houve aí um grande número de incêndios. No período seco, aquela região já é natural haver, né? É uma região seca também, já é natural haver os incêndios, mas há uma intensificação. Aí é o problema da qualidade da água, é outro aspecto preocupante. Erosão do solo, também ligada aí aos rios, por exemplo, que ficam muito secos. Esse aqui é uma consequência diminuída aí pelos sistemas de abastecimento, mas até os alimentos, né, mais in natura, né, eles ficam escassos. Isso reflete nos preços. Tem a questão das pragas e pestes, que no caso aqui está ligado também à falta de chuvas, há desequilíbrio na fauna, e isso gera aumento de algumas populações. E no caso aqui, é um caso muito triste, muito real, que é a desertificação, né? Nas regiões aqui dos climas áridos e semiáridos. Então, a parte do semiárido está sofrendo aí com essas questões ligadas aos impactos da seca, né? Então, com as mudanças climáticas, se verifica um aumento da temperatura, né? E isso está refletindo também na desertificação. Já tem vários estudos nesse sentido, de estudar a desertificação na região semiárida. Em geral, por uso de imagens, né, que a gente faz esses estudos. Aqui tem as referências, né, o Diego, do material do Embrapa, o material aqui também da série Desenvolvimento Sustentável e Saúde. Bom, essa seria a primeira parte, tem aqui sobre a origem da seca no nosso semiárido. Aí, em relação a essa parte aqui, algum comentário? Alguma experiência? Pergunta não, viu? Ô professor, boa tarde, Gabriel. Eu queria saber se tem alguma, nas suas referências, sobre esse processo histórico aqui da seca e correlacionando
o processo histórico da seca no Brasil, por exemplo. Na verdade, para além desse daqui, se tivesse algum como dado de temperatura ou mais ou menos mais informativo, entendeu? O INMET que tem essas informações, aí a fonte precisa eu teria que verificar. Mas tem um histórico, é bem legal saber que existe essa história da seca, não é algo desde 1500, né, no primeiro século lá já verificaram, principalmente porque o Brasil começou na Bahia, o Brasil começou no Nordeste, então é claro que 1549 Salvador se tornou a capital do Brasil. Veio Tomé de Souza com a esquadra, aportou ali no porto da Barra e disse: olha, essa Bahia aqui é maravilhosa, vamos fazer a capital aqui mesmo. É claro que já tinha feito estudos antes, mas o Nordeste começou, e aí eles começaram a ver que aqui era uma região que tinha essas características, né? Aqui no Rio Grande do Norte, eu estou no Rio Grande do Norte agora, é Natal, por conta da família da minha esposa, ela daqui. Nós estamos no home office, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui em Natal e aqui tem em Touros, que é bem onde o Brasil faz a curva, tem um marco português, né? Os portugueses cuidaram bem. E eles fizeram esse levantamento, né? Verificaram já desde 1583 que havia esse comportamento, né? Lembrando aqui que em 1700 já houve aqui a perda de animais bovinos. Então você tem uma história da seca aí que não é recente no Brasil. O que está acontecendo agora, a gente percebe, é a intensificação, né? Com as mudanças climáticas, há uma intensificação nos eventos climáticos. As secas são mais extremas, os períodos de chuvosos são mais concentrados, as chuvas, quando vem com o alto índice, né? Então, os estudos estão caminhando para mostrar isso, os eventos extremos devido às mudanças climáticas. Professor, Pode falar. existe algum critério assim, deve existir, mas de forma objetiva, dizer assim, é seca, para a gente caracterizar como uma seca? Isso, são os índices, né? Os índices que a gente vai falar já vai falar dos índices. Vou falar basicamente de um índice. Se Marcos quiser complementar, lembrando aqui que Marcos que é o grande agrometeorologista, então, se ele quiser complementar, sim. Mas são os índices, né, que são os indicadores que são usados. Então, a gente vai falar deles já. Eu participei recentemente do seminário de recuperação de áreas degradadas do bioma Caatinga e foi falado os estudos sobre a seca em todo o semiárido e a questão da desertificação, da recuperação dessas áreas, tanto no Ceará, vieram pesquisadores da SEMASSE, Estado do Ceará, de estudos de todo esse levantamento, e vários pesquisadores até da Embrapa Semiárido. E tem todo um estudo feito de mapeamento, de geoprocessamento, em relação ao clima, a questão dos estudos estatísticos e meteorológicos aqui na Embrapa Semiárido, que estuda toda a região, certo? E eu vou depois socializar lá no grupo algum material que foi disponibilizado sobre falando diretamente sobre o assunto da seca. Separei aqui um artigo aqui para passar para vocês. Professor, só para uma questão, quando estava lá no slide sobre a história da seca, eu lembrei muito da história da política de combate à seca. O DENORTE, toda essa criação. Eu acho bem interessante. Quem vai discutir um pouco mais sobre isso, se quiser aprofundar, também é bem interessante, né? Que veio com a política até Camelo, de 1600, trouxeram para cá, né? Porque achavam que, como Camelo já era adaptado à seca no Egito, né? Naquela região árida do Saara, e aí trouxeram, só que o ser humano não conseguiu se adaptar ao camelo.
E aí mandou embora. É bem interessante a história, né? Toda essa política de combate à seca. E agora, de 2000 para cá, teve essa questão da convivência com o semiárido, né? Que aí a agroecologia entra aí bem forte nessa questão de você ter que conviver. Não adianta combater, né? Porque é uma questão climática, então você tem que conviver e diminuir, né, os efeitos, é claro. Ô, Boleira, é só uma observação nessas áreas de concorrência de seca, né? Muitas dessas secas aí são oriundas da descida do ar, né? Formando as zonas de alta pressão, que agora outras, como no Nordeste aqui, é por causa do posicionamento da INTCZ, aqui ao longo do Chile e tal, por causa da cordilheira, né? Tem a Sim. Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes, e quando tem aquelas chuvas orográficas, que elas são chuvas ascendentes, né? O outro lado da cordilheira, o ar desce seco e quente. Aí tem climas desérticos, né? Mas aqui na parte do México, dos Estados Unidos, é por conta de eles estarem, né, influenciados pela descida do ar, né, nas regiões extratropicais, né? Austrália. Sim, movimento, né, que você colocou agora. Agora, outras questões de seca são questões fisiográficas, né? E no Nordeste, especialmente, se vocês me perguntarem, eu não sei dizer o porquê. Observe bem aqui, essa linha do Equador, azul, essa zona todinha deveria ser só chuva, né? Aí, quando a INTCZ está para cima, aí ela pega essa zona aqui de cima da América do Sul. E quando a INTCZ está para baixo, pega o Nordeste. Então, mas eles ficam mais longe dessa zona do que dentro da zona, por isso que tem essa parte semiárida, né? Aí a seca também tem isso, né? E também tem outras questões que você já vai explicar através dos índices. Eu vou falar um pouquinho da origem aqui para vocês e aí complementa essa apresentação. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu busquei aqui algumas questões em relação às origens da nossa região aqui do semiárido, né? Então, bom, em relação às origens, né? Aqui esse mapa, aqui a história que já falamos e tem a ver com El Ninho, né? Que falou já o professor Marcos aí. O El Ninho tem essa característica aí de aumento das chuvas no sul e baixas. Não. Oi? Bom, eu queria trazer aqui um pouquinho do nossa região, né? Então, ela tem essa classificação aqui, a zona da mata. Eu estou agora na zona da mata, né? Vocês aí devem estar no sertão. E a gente tem a região do meio norte, aí, segundo a divisão. O clima é tropical semiárido, seca, vegetação de caatinga e rios intermitentes. E essa característica aí do sertão, né? Característica do sertão, olhe bem. Clima tropical semiárido, seca, vegetação de caatinga, né? Essa vegetação mais baixa altitude, com baixa altura, né? E os rios intermitentes. Olha a problemática dessa região. Os rios não são perenes, né? Exceto o Velho São Francisco, que está passando aí nessa região. E daí esse grande projeto de transposição, que eu não vi ninguém comentar aqui, se viu, eu nunca vi essa obra, é uma das coisas que eu gostaria de ver, né? Quando eu visitar essa região de novo aí, que eu conheço bem a região, que eu estudei em Petrolina, né? Fiz matemática aí em Petrolina. As causas aí, né? Tem o relevo, como falou o Marcos, né? As depressões entre os planaltos, isso dificulta a chegada das massas de ar úmida.
Tem as latitudes equatoriais que, apesar de estão ali com a zona de convergência do Atlântico, ainda assim são submetidas à maior radiação solar, né? Então, acontece maiores temperaturas, né? Outras questões são, ao contrário da Amazônia, não apresentar os rios, né? A gente tem poucos rios aqui, e isso é um problema, tirando o Velho São Francisco, né? Então a gente passa por várias pontes aí, né, que os rios estão secos, né? Então eles não são perenes. Então é muito comum aí a gente passar pelas pontes e ver um rio embaixo ali que está seco, né? Na época de período, o período de seco, né? Eles estão não perenes. Então, nós temos o Velho São Francisco aí, que é o grande recurso hídrico, né? E é bom que vocês falem um pouquinho depois da minha apresentação sobre isso, sobre o Velho São Francisco, que impacto está tendo aí para essa região, assim, que vocês que de repente estão tendo uma maior proximidade. Também tem a questão, né, da posição equatorial, né, com esse clima tropical, e como foi dito já, né, tem muita radiação solar. Tem até um trabalho aqui que a gente vai propor orientação aqui com o Tiago, né, sobre o uso da radiação solar para secura aí da castanha de caju, estamos vendo aí. E a gente tem, tá aí, né? Se quiser comentar daqui a pouco, você fala. Ó, e tem aqui o El Ninho e Laninha, que o professor falou já, né? O Ninho provoca períodos de estiagem na nossa região do sertão ali, do semiárido. E a Laninha é contrário, na verdade, né? E o Marcos falou agora aqui como é que funciona esse processo e está ligado às águas do Pacífico. Estamos todos conectados, né? Outro fator é a pouca força das ondas do mar úmido, né? Que vem, a gente chama de ventos alísios. Eles acabam que não chegam no interior, né? Eles não chegam, ficam no restrito ao litoral, né? E aí nós temos a robusta Mata Atlântica, hoje menos de 10% é conservada, né? Mas a Mata Atlântica é belíssima, riquíssima de fauna e flora. E aqui também nós temos as massas que vêm da Amazônia acabam ficando apenas no Maranhão, né? Aquela cordilheira dos Andes faz aquela pressão das massas de ar úmido ali da Zecite, e elas descem para o sudeste, não ficam aqui no nordeste. Outros fatores são a questão da atividade humana inadequada, né? Práticas agrícolas inadequadas, aí gera a seca, por exemplo, agrícola, né? Quando você explora muito mal os seus recursos hídricos, também gera, né? Você não tem também os lençóis freáticos à disposição, né? Por isso que eu tenho hoje a importância do Denox, que falou o colega, né? Que trabalha com as cisternas, e isso transforma o nosso sertão. Aqui tem algumas referências, não estão completas. Vamos contribuir aí com a nossa fala? Quem ia falar aí? Professor e colegas aí de sala, eu tive trabalhando na extensão rural em 2014, 2013, em Delmiro Gouveia, sertão alagoano. Rapaz, eu pude presenciar essa seca, né, bem de perto ali para a vida dos agricultores, produtores rurais aqui na região, que sofreu. E aproveitando, né, e fazendo essa relevância que o rio tinha também para muitos produtores. Eu lembro de uma imagem chocante, tipo de um produtor rural andando 20 quilômetros toda semana num carro de boi, né, com aquelas rodas de madeira ainda, para poder buscar tipo 3 tonéis de água para poder
mais do que tudo, abastecer a si próprio e, né, para matar a sede dos animais. Eu lembro muito dessa cena aí, ficou uma coisa muito na minha cabeça, e eu fico perplexo até hoje como há ainda desperdício enorme de recursos hídricos, né, inclusive nas cidades sertanejas. Né, eu digo exemplo mesmo lá de Delmiro, onde eu morei, eu ficava indignado com a poluição, com o desperdício e, né, considerando justamente todos esses fatores de deficiência hídrica, né, a água pelo seu recurso, né, propício à vida, né, a ser um recurso essencial à vida, o valor inestimável, e ainda assim ela é, às vezes, má gerida, né? E aí eu fiquei... tem que ter uma mudança de consciência mesmo da gestão dos recursos hídricos, né? Eu tive, nesse período que eu passei lá Tiago, lá na Alemanha, né, eu vi lá um rio. A cidade que eu estava tinha, próxima a Barcelona, a cidade tinha mais de 1000 anos. O rio era limpíssimo, passava no meio da cidade. Então você vê como era o zelo pelo recurso hídrico, né? Quando você vai em Salvador, por exemplo, todos os rios estão passando por um processo de degradação, tamponagem, e isso mostra como se trata o recurso hídrico, né? Então isso é muito sério. Você trouxe a questão aí do Delmiro Gouveia, né? Foi que ano? 2012. Não, 2014, 2013. Eu estive lá. Foi nesse meio período. Quando eu cheguei lá, o pessoal já falava que tinha uns 3 anos que não chovia. 3 anos. É. Chovia, né? Tava tendo déficit hídrico, na verdade, né? Déficit pluviométrico. Não tava evaporando mais do que chovendo. Seca meteorológica, seca agrícola, tudo. Estava afetando a vida das pessoas. Com certeza. E ali você chegou a ver alguma coisa da transposição do Velho Francisco aí, do Velho São Francisco? Sim. Na época ainda estava em obra, né? O bom trecho que eu assisti estava em obra. Mas eu estive recente, né, lá em Paulo Afonso também, aí eu consegui ver alguns trechos, né, da obra já com a água. E existem muitas polêmicas, né? Favores, contra. Eu confesso que ainda não tenho muita opinião formada totalmente, mas avalio também. É a maior obra de toda a história do Brasil para combater a seca. Então, é uma obra que a gente tem que ter um olhar assim. O negócio é que os recursos são muito altos fazer uma obra dessa, por conta da geografia, do relevo, né? Mas a proposta é muito significativa. O que acontece é a preocupação com a falência, com a redução do nível do rio, né? Que consequências isso pode levar para a própria sobrevivência do rio, aí porque vai afetar a massa ciliar, vai ter o aceleramento dos rios, porque se não tiver a massa ciliar, né, vocês sabem que a vegetação vai descendo para o rio, ele vai tornando mais raso, espalha mais, e a irradiação solar faz a evaporação mais intensa. Tem todos... Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não lembro, professor, a fonte, mas eu lembro que eu li até uma matéria, inclusive, não lembro exatamente agora na fonte, em que era um estudo mostrando um dos impactos, né, que estava tendo na foz do Rio São Francisco. Pelo fato de estar chegando menos água, menos força, né, principalmente força, o mar estava adentrando mais para dentro do rio, né, na maré alta, e, de certa forma, afetando a biodiversidade ali naquela região. Então, tipo, era um estudo mostrando que os pescadores percebiam essa diminuição, né, histórica dos recursos biológicos ali, né, da biodiversidade naquela região. Pode ser um efeito, né, uma consequência. Aí, antes de começar as aulas do doutorado, teve um seminário, inclusive realizado pelo pessoal, acho que da Federal do Pernambuco. E convidou algumas pessoas para debater sobre a questão da transposição. E aí eu vou tentar depois resgatar essa... Vale a pena aí. Mas se vocês chegaram a presenciar a transposição, viram lá... Professor, com licença aí. Marcos. Professor, está ouvindo? Vou passar logo aqui para outro slide, viu, gente? Marcos, está aí? É bem rápido aqui. Professor, o senhor está ouvindo? Professor Marcos? É Vitor, Marcos Vitor. Pode falar. Alô? Não, é bem rápido aqui. É porque a gente vem acompanhando esse trabalho da transposição diretamente, porque
A gente vem aqui na universidade, no Vale de São Francisco, tem do projeto de transposição, tem 2 centros de pesquisa, o NEMA e o SEMA, e também o CRAD, certo? Que acompanham os órgãos de pesquisa de toda a obra, tanto na vegetação, que é o NEMA, o núcleo de monitoramento, né, de todas as alterações da obra em si, eles vão recolhendo estudos sobre a questão tanto da fauna quanto da flora. E nós assistimos aqui, participando de congresso com o próprio bispo, o bispo Luiz Flávio Capil, que fez não sei se o senhor conhece aí, não sei se é aqui está, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu não estou ouvindo. Alô? Eu estou ouvindo direito. Estou ouvindo, porque aqui está cortando. Aí, o que acontece? Aqui na universidade existem vários estudos, e claro que é mantido pelo Ministério de Desenvolvimento, né, regional, a questão da transposição, e onde hoje em dia é das áreas da universidade que tem dinheiro para poder ainda dar sequência à finalização da obra. E muitos cientistas, como o José Alves, que é do CRAD, e os colegas, porque eu vivencio, porque minha esposa é da universidade, e trabalha diretamente com esses projetos. E a gente vem acompanhando, eu fico com uma visão muito crítica, né? Se vai atender diretamente as comunidades que precisam necessariamente da água, ou não a capital, porque está chegando lá no Ceará, onde está chegando aqui a atender o Campina Grande, a água da transposição em si, de vez de atender diretamente os estudos que estão sendo publicados, é a questão as pequenas comunidades ou as grandes metrópoles. Claro que a gente tem que atender a sobrevivência humana, né? A primeira necessidade. Mas o maior problema, além da intervenção humana, de todo o leito, a trajetória do rio, é a questão da falta de educação ambiental e o cuidado do rio. Aqui, em comparação, né, o nível dos países de primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu vivencio aqui, eu já estou há 12 anos em Petrolina, trabalhei no órgão ambiental, trabalhei como diretor, gerente de projetos, e apresentei um trabalho em Campina Grande que o cara criticando o próprio governo municipal local, por conta da linha de trabalho lá do Fernando Bezerra e essas coisas. Tire seu nome daí, é uma cidade que polui, é um grupo político isso, meu Deus do céu, apresentando um trabalho que realmente os pesquisadores, os que defendem o Rio, criticam bastante os órgãos locais aqui que poderiam ajudar bem mais e não estão ajudando como deveria. Isso aí é o maior problema, e principalmente a população sem educação, né, que joga e não tem investimento direto nessa questão de cuidar do rio em si, do meio ambiente. E ainda mais na nossa realidade. Agora sumiu mesmo, viu? Eu acho que deu um problema aqui na minha internet. Professor Alexandre, o microfone do senhor está desligado, Alexandre. Professor Alexandre. Obrigado. Eu estava falando aí sozinho. Estou apresentando, pelo menos? Eu queria só atualizar, professor. Eu sou de uma região aqui no Ceará que nós vamos ter 40 quilômetros de canal, a minha cidade. Inclusive, o maior túnel da América Latina fica na minha cidade, Mauriti. E há uma preocupação com relação à transposição no tocante, professor, ao preço da água. O preço da água está chegando para a gente a 48 centavos o metro cúbico. Então, o produtor está preocupado porque essa água a obra em si tem uma relevância, tem uma importância, mas é preciso, eu sei que o custo dela foi gigantesco, mas é preciso que se rediscuta, tem essa última resolução da ANA, a 67, agora do dia 15 de março, que estipula um preço que para nós,
daqui da região está um preço incompatível com a nossa possibilidade de pagar. Então, é possível, como vários produtores de soja já chegam na região comprando terra barata, terra boa, que essa água esteja a serviço dos grandes que vão poder pagar a água, porque os pequenos que estão na ribeira do rio não vão poder pagar essa água a um preço de 48 centavos um metro cúbico. Então, é muito preocupante isso, professor. Muito bom, obrigado pela sua observação. Realmente eu desconheci esse fato. Mas aí a sociedade organizada, né? Eu acredito que a gente consegue. Mas a obra não deixa de ser a maior obra na história do Brasil contra a seca, né, gente? Essa região toda vai ter... Professor, se permite uma contribuição também nesse sentido? Pois não, eu até botei já aqui o outro tema, mas pode... Olha, dentro da discussão de quem realmente interessa a obra, né, tem que haver um avanço na discussão a nível de governo muito profundo, como o colega colocou, em relação à questão do verdadeiro uso da água, né? Tem uma tese de um colega nosso aqui, ele é doutorando da Universidade. Vou desligar aqui a gravação um pouquinho para vocês ficarem mais à vontade.